E para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos estão julgando como demorada. Pelo contrário, Deus é paciente para com vocês, porque não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão no dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepito e estrondo, e os elementos da terra se disparão. A palavra de Deus diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim, devem vocês serem santos, porque o dia do Senhor virá e virá como ladrão. Esta carta foi escrita por São Pedro, aquele mesmo que a Igreja Católica tem ali na Basílica de São Pedro, lá em Roma, ao qual venera como sendo um grande homem. Este homem, a palavra de Deus diz que às margens do Jordão apareceu um homem, vestido não como eu, com camisa e calça de linho. Não apareceu, foi um homem vestido com peles de camelo e com cinta em volta do peito, bradando com grande voz, dizendo ao povo se arrepender dos pecados. A Bíblia diz que não precisou João ir para Jerusalém, nem para Samaria, nem para as cidades circunvizinhas. Pelo contrário, quando aquele homem de Deus, ao qual o mundo tinha como lixo, começou a bradar no deserto, a Bíblia diz que toda a Judeia, Jerusalém, Edomeia, do outro lado do Jordão, da além da Galileia, todos iam ter com ele, confessando seus pecados. Era por ele batizado no Rio Jordão. E Jesus dizia: arrependa-se, porque o tempo está próximo. Ou seja, João, ele começou a batizar e dizendo: produza frutos dignos de arrependimento, porque há de vir um depois de mim que é mais poderoso do que eu, ao qual eu não mereço, e abaixando e tentar correr de sua sandália. Eu venho na frente dele, mas ele virá depois de mim, porque antes de eu nascer ele já existia. A palavra de Deus diz que nesse tempo, quando as multidões se aglomeravam, não é este pouco como aqui está, era milhares de pessoas, chegava confessando seus pecados, porque sentia a necessidade do Criador. A palavra de Deus diz que enquanto João estava batizando, Jesus sai lá de Nazaré e começa a caminhar para o Jordão. E quando ele chega no Jordão, João Batista olha para ele e diz: Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim. Jesus diz: basta por enquanto, porque ele só vem que cumpra a justiça de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus entrou ali dentro das águas e foi batizado, quando saiu para fora, os céus se abriu, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, e uma voz se ouviu do céu dizendo: este é o meu filho amado, ouça o que ele diz, é aquele que me dá alegria. A palavra de Deus diz que João diz a certos discípulos: sigam, porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o Espírito impeliu Jesus para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Esteve entre as feras, mas os anjos descansaram. E quando João Batista foi preso por Herodes, quando foi decapitado seu pescoço por pregar a santa palavra de Deus, não ter medo dos reis, a Bíblia diz que Jesus sai do deserto e começa a andar por Nazaré e a dizer: o tempo está cumprido, o fim está próximo, arrependam e creia no Evangelho. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus caminha rumo ao mar da Galileia. Eu primeiro a ele vê, Jesus observa em cima de um barco 2 homens, Pedro e André.
10, e no seu lado esquerdo apareceu Elias. E este mesmo Pedro, ele ao ver isso disse: Senhor, é bom que estejamos aqui. Se o Senhor quiser, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro disse essas palavras, veio uma nuvem que o envolveu, e dentro da nuvem saiu a voz do próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. O próprio Deus manda que os homens escutam o que Jesus diz. E o Evangelho aqui hoje é pregado, como é pregado no decorrer da história e continuará a ser até o regresso do Filho de Deus. É muito fácil, prezado ouvinte, ouvir e criticar. É muito fácil você zombar, mas eu quero que saiba que para todos há um julgamento. Isto aqui que estamos aqui é um claro amor de Deus para com vocês, ouvintes da palavra de Deus. Esse mesmo Pedro que eu vi, ele diz: esta já é a segunda carta que eu escrevo, e quero que vocês se lembrem o que os santos profetas falaram e as palavras que vocês estão inteiradas. Foi o mesmo Pedro que ouviu a voz do próprio Deus para dar na nuvem. E porque você não quer ouvir a palavra de Deus? Porque muitos se levantam. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que certo dia Jesus chega em Cafarnaum, entra na casa ali, a multidão chega na porta e ninguém consegue mais entrar, porque ali tem multidões ali querendo ver Jesus e ouvir o que eles falavam. Quando a família de Jesus ouviu isso, falou: ele está endemoniado e está fora de si, vamos lá para prender ele, que ele está fora de si. A Bíblia diz que nem a própria família acreditava nele. E quando falaram que ele estava possuído por demônio, maiorado demônio, Beelzebul, Jesus disse: olha, aos meus seguidores colocaram nomes piores. Aleluia. Eu, no meu particular, poderia estar no seu lugar e ao ver pessoas aqui pregar, poderia dizer: esse camarada está doido. Agora teve um pequenininho aí que bradava a voz como louco, agora outro como louco. Mas não poderíamos falar baixinho, individualmente com uma pessoa, mas ao bradar nossa voz é para que as almas, aqueles que estão mais distantes desse lugar aqui agora, possam ouvir pelo menos uma palavra de salvação, porque a Bíblia diz que não terá ninguém por inocência. A oportunidade Deus dá a todos. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão escarneadores, serão zombadores, serão incrédulos, serão ingratos, serão desconhecedores de Deus. Por esta mesma razão dão risada, por esta mesma razão critica, por esta mesma razão fala mal. É por isso que aqui estamos, para você saber que você está na sua razão de criticar, porque criticaram Jesus. E aqui no nosso meio haverá 2 classes de pessoas: os que acreditam nessa palavra como os que não acreditam. E para essas 2 classes de pessoas há 2 lugares também, a Bíblia diz, como há um céu, há um inferno. E a Bíblia diz que para ir para o céu, como nosso irmão pregou, somente por meio de Jesus Cristo, não há outro caminho, porque senão não precisaríamos nós estar aqui, sermos os primeiros a ir atrás desse caminho. Mas a Bíblia diz que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. A Bíblia diz que no mundo antigo Deus deu a ordem dos céus e disse: ajuntem-se debaixo do céu as águas num só lugar e apareça a porção seca. A terra surgiu pela palavra de Deus e hoje ela existe ainda pela palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Deus fez tudo e viu que era muito bom, como o irmão falou, em particular Deus fez o homem com as suas mãos, e o homem ali sendo inerte, ou seja, o homem ali ainda estando morto, a Bíblia diz que Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e sopra, e o homem então começa a se mover e se torna. De onde é que sai o fôlego que tu respira? De onde sai o fôlego que sai das tuas narinas, que sai para fora e entra para dentro? Isso não veio surgir por acaso no teu corpo, não. É o próprio sopro de Deus. É o próprio sopro de Deus que te sustenta nas mãos com vida. E por essa razão não pense que Deus é desconhecedor de você, não. Porque Deus é Espírito e seus olhos físicos não podem ver. Mas a palavra dele diz que ele está em todos os lugares, contemplando os bons, contemplando os maus, analisando o coração, o pensamento, sabendo quem é rebelde, quem é ladrão aqui no meio, quem é prostituta, sabendo quem é mentiroso, quem é falso. Deus está no nosso meio. Mas ele nos manda pregar. Mas muitas pessoas, como na Índia, têm medo de pregar, porque no meio de praça pública como essa, pessoas pegam facão e retalham eles, pessoas pegam porrete e retalham e batem neles. Mas Jesus, ele diz, engajando os seus servos,
portanto não tenha medo que o homem pode fazer no corpo. Porque o homem pode matar o corpo, mas não mata a alma. Tenha medo de Deus, que pode lançar no inferno o corpo como... Desse eu digo tenho medo. Portanto, aproveite as oportunidades. Não é no Brasil que saímos à toa para cá, não. Quando fomos gerados no ventre de nossa mãe, Deus tinha esse propósito de você hoje estar aqui, assentado para ouvir essa palavra, para que um dia, quando você morrer, não sei onde será enterrado, se é na Espanha, no outro país, ou aqui dentro do porto, mas a Bíblia Sagrada, Jesus diz, eis que está chegando a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem vão sair para fora. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora eu digo para vocês, vocês podem continuar levando as nossas vidas, mas a preocupação de Deus, diz a Bíblia Sagrada aqui, a paciência dele é uma oportunidade para você incrédulo se arrepender, para você ouvir que não sabe que você tem que confessar Jesus com a sua boca e acreditar no coração que Deus levantou dentre os mortos, para que você saiba disso. Jesus disse que aquele que confessar publicamente que me pertence, eu confessarei ele diante do Pai que está no céu e diante dos seus anjos. Mas aquele que me negar publicamente que me pertence, eu também o negarei no dia em que regressarei nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E eu quero perguntar a você, os dias se abreviam, 2000 anos se passa da história. Quando Deus fez o homem conforme o pregador aqui disse, Adão e Eva, e eles pecaram, foram lançados fora do jardim. A Bíblia diz que os homens ali, então, os primeiros filhos criados, Abel e Caim, houve uma revolta, Caim matou Abel, e então Deus aparece a ele e diz a Caim, o que é que fizeste? Cadê teu irmão Abel? A Bíblia Sagrada diz que Caim disse, Senhor, porventura sou o guardador do meu irmão. A Bíblia Sagrada, Deus fala bem assim, eis que o sangue do teu irmão clama da terra a mim, e Deus lançou ele fora de sua presença. A sua linhagem começa a desenvolver na terra do mundo antigo, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Depois que Abel foi morto, a Bíblia Sagrada diz que Adão e Eva gerou Sete. Sete teve um filho, chamou Enos. Enos teve um filho, chamou Cainã. Cainã teve um filho, chamou Malalel. Malalel teve outro filho, chamou Jared. Jared teve outro filho, chamou Enoque. Esse andou 350 anos com Deus e Deus o levou para si porque tinha metamorfo. Enoque gerou Metusalém. Metusalém gerou Lameque e este próprio gerou Noé. E ele profetizou, este meu filho, ele nos livrará do castigo que Deus lançou. Aleluia, Jesus. E 600 anos da vida de Noé. A Bíblia Sagrada diz que Deus manda o dilúvio, mas antes de mandar o dilúvio, a Bíblia diz que os homens tinham se corrompido na terra, a violência estava aumentando, a falta de querer conhecimento de Deus estava aumentando, o povo forjava a espada e havia assassinatos, o povo casava com mulheres e deliberadamente entrava em pecado, ao passo que a Bíblia diz que Deus pesou no seu coração e diz, arrependo-me de ter feito o homem. Eis que mandarei chuvas contra o dilúvio e destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, porque os seus pensamentos é má continuamente e os desejos do seu coração é perverso continuamente. Mas a Bíblia diz que Deus, olhando a terra, povoando os seus olhos sobre a terra no Oriente Médio, olhou e viu uma família justa, era justa e íntegra entre os seus contemporâneos, que era Noé. Com este Deus fez Noé, faz para ti uma arca de cipreste, porque eis que darei cabo de toda a carne humana sobre a terra. E este homem pela fé atendeu a voz de Deus e se preparou, temeu, porque Deus disse que haveria de destruir o mundo. E por meio da fé não foi conservado salvo, e por meio desse próprio homem está povoado aqui mais rápido por Jesus. Aleluia! Então o próprio Pedro, esse que eu li aqui hoje, ele disse que os ignorantes surgirão, os incrédulos surgirão nos últimos dias, e vão zombar dos que acreditam, e vão dizer, cadê o vosso Jesus prometeu vir, não foi? Aonde é que está ele? Vocês pregam, vocês falam e nada aconteceu até hoje. A Bíblia é coisa de homens, a Bíblia foi inventada de homens, como a religião dos crentes, da Bíblia de Cristo, há demais religiões, é por intermédio disso, desacreditam em Deus.